capítulo 20 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O sermão que eu vos quero pregar chama-se Devoção e Desprezo nos 10 Mandamentos. Devoção e desprezo nos 10 Mandamentos. E aquilo que eu vos quero pregar hoje é que os 10 Mandamentos, quando os vamos ler, eles pedem que nós amemos melhor, mas pedem que nós odiemos melhor também. Pedem que amemos melhor, pedem que odiemos melhor. Já vamos explicar o que é que isto significa. E, quando vamos ler a lei de Deus, vai ficar evidente aquilo que Deus é, a santidade de Deus, mas o teu pecado também vai ficar bem evidente. Aquilo que nós somos diferentes de Deus vai ficar à mostra também. A boa notícia, e é o ponto principal do sermão, é que por causa do que Jesus fez, nós podemos olhar para a lei não como alguma coisa que nos vai ganhar a salvação, mas como algo que nós podemos fazer porque essa salvação já foi ganha para nós. Por isso, hoje, que entramos neste primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é isto que eu te quero pregar: devoção e desprezo. E vamos pedir a ajuda de Deus para que seja Ele a conduzir também este sermão. Pai do céu, obrigado, Senhor, porque Tu respondes-nos muito além das nossas capacidades, porque nenhum de nós que está aqui, que já tem a fé em Ti, foi até Ti porque conseguiu ir até Ti sozinho, Senhor, foste Tu que nos alcançaste. Não há ninguém que esteja aqui que não Te conheça, que vá até Ti sozinho, Senhor, e por isso nós suplicamos. Fica connosco, Senhor, vem até nós. Se há alguém que não Te conhece ainda, que possas vir até essa pessoa e que esta mensagem possa refletir o amor que Tu tens por nós, provocar em nós um amor maior por Ti e que seja Jesus a ser exaltado, Senhor. É o que nós pedimos, em nome dEle. Amém. Então é isso. Vamos, abram aí, no capítulo 20 de Êxodo. Quantos capítulos tem Êxodo, sabem? 40. Nós estamos mesmo a meio. E é mais ou menos aqui que a leitura fica exigente. Aqueles de vocês que já começaram a tentar ler Êxodo, começa bem, Moisés, Egito, Mar Vermelho, passa o Mar Vermelho, depois de repente, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, 10 mandamentos e depois leis, tabernáculo, medidas, e a leitura fica um bocadinho mais exigente. E hoje inaugura então este novo capítulo da lei. Mas é útil lembrar um bocadinho do que nos trouxe até aqui. O povo foi resgatado do Egito por Deus e ele já não é agora escravo, mas é livre. Mas não é livre para o que quiser. Ele é livre para ser de Deus. Foi Deus que o salvou. Não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade qualificada. E não é o ponto deste sermão, mas eu não resisto a dizer-te isto. Muitas vezes as nossas definições de liberdade são também estas liberdades pouco qualificadas. Nós achamos que liberdade é a ausência de limites. Somos livres quando podemos fazer o que quisermos, certo? No geral pensamos assim. Somos livres se eu puder fazer o que bem me apetecer. No entanto, quando vamos para a Bíblia, isso não tem nada a ver com a ideia de liberdade que Deus tem para o povo e que Deus tem para nós. E na tua vida também, se tu pensares nas tuas maiores experiências de alegria ao longo dos anos que já viveste, foram momentos também de grande limitação. Estou a pensar aqueles de vocês que são pais. Filhos, é uma limitação enorme. Claro que é. Que vocês escolheram. Quando casamos, eu disse que sim à Mariana e eu disse que não a todas as outras mulheres do mundo. É uma grande limitação. Aqueles de nós que escolhemos uma igreja, vocês estão a dizer que sim àquela igreja para comprometerem-se com aquela igreja todos os domingos e estão a dizer que não, de certo modo, a tudo o resto. Estão a dizer que não. Sabem uma coisa que me custou dizer que não, quando eu me converti? Estão a dizer que não a domingos de manhã na praia. Certo ou errado? Eu lembro-me que isso na altura, aqueles de vocês que cresceram na igreja nunca tiveram que abdicar disso. Mas eu lembro-me que na altura foi difícil para mim pensar, todos os domingos? Eu lembro-me de ir falar com o Tiago e dizer, olha, eu não venho cá todos os domingos. Não vai ser todos os domingos, eu não consigo abdicar disso. Experiências de grande alegria foram sempre experiências de grande limitação. E com o povo vai ser assim também. O povo é livre. O povo já não é escravo. Mas o povo é livre para ser livre de Deus. Para Deus. E por isso a lei vai apontar para Deus e é para aí que nós vamos também.
povo, na semana passada o João lembrou-nos que o povo, quando deixa de ser escravo, ele é chamado a ser sacerdote. Isso é o primeiro ponto que eu te queria fazer hoje, citando o João. Vou mesmo citar uma parte do sermão do João da semana passada. A principal preocupação de Deus com os judeus não era fazer com que eles deixassem de ser escravos. Deus não tirou o povo do Egito para que eles deixassem de ser escravos. Isso já estava resolvido quando Deus lhes dá a lei. A principal preocupação de Deus com os judeus era fazer com que eles passassem a ser sacerdotes, representantes de Deus na terra. O povo escolhido de Deus agora passa a representá-lo para outras nações. Lembram-se do João ter pregado isto? O sermão do João chamava-se de escravos a sacerdotes. A condição deles terem sido escravos, serem ex-escravos, não era suficiente. Deus queria que eles fossem sacerdotes. Mais uma citação do pastor Tiago. O sacerdócio dos judeus é o que garante que eles não são o fim de uma história fantástica, mas a transmissão desta história fantástica a muitos mais. Percebem a ideia? O povo é liberto do Egito, ele passa ao Mar Vermelho, mas o fim da história não é ali, porque aquilo mostrava o Deus daquele povo. E o povo é agora chamado a falar desse Deus. E quando a lei vem, é para qualificar esta liberdade, não para os fazer menos livres, eu libertei-vos e agora vou-vos prender outra vez, mas precisamente porque eles são livres para seguir Deus e pregá-lo, representá-lo junto das nações. E o povo estava entusiasmado. Alguns de nós que já leram o livro de Êxodo sabem que isto vai acabar um bocadinho mal. Ou seja, logo depois, o que é que vai acontecer? Vocês sabem isto. Depois de a lei ser dada, Moisés vai descer e o que é que ele vai encontrar? Um bezerro de ouro. Porque o povo não conseguiu esperar sequer pelo tempo que Moisés estava a falar com Deus. Ele teve que arranjar um Deus alternativo para ele também. Mas antes da coisa correr mal, vai correr bem. Reparem, no capítulo 19, venham lá comigo ao capítulo 19, ao versículo 8. Isto é antes dos 10 mandamentos terem sido dados. No capítulo 9, versículo 9. Desculpem, capítulo 19, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Desculpem, eu queria-vos era ler o 8. Era o anterior. Desculpem. Deixem-me ir do 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E então o povo respondeu à uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo estava mesmo moralizado. Tudo o que Deus falou, nós vamos fazer. Dias antes do bezerro de ouro, isto é o nível de moralização do povo. E a coisa está mesmo quente. E o capítulo 20 arranca com Deus a falar. Reparem, antes de entrarmos nos 10 mandamentos, que começam no versículo 3, Deus começa por qualificar os 10 mandamentos. Olhem lá comigo para lá. Versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus vai dar leis, mas primeiro Ele vai querer falar do legislador, que é Ele mesmo. E Deus não se apresenta só como Deus, só como Senhor. Ele apresenta-se como o teu Deus, o Deus daquele povo. Ele não se apresenta só como o Deus deles. Ele apresenta-se também como o Deus deles que os libertou da escravidão do Egito. Deus tem um direito sobre aquele povo. Ele pode legislar sobre aquele povo porque Ele o criou, como a qualquer pessoa na terra, mas porque Ele o resgatou. Ele tem um direito de criação e um direito de redenção. E isto é muito importante para nós partirmos para a lei. Quando nós vamos para a lei, nós não podemos dissociar a lei do legislador. A lei, nós confiamos que a lei é boa porque o legislador é bom, é o próprio Deus. E não é só o próprio Deus, é o teu Deus. Não é só o Deus que libertou aquele povo do Egito, porque nós aqui em Algés, em março de 2025, vocês estão numa posição diferente do que o povo estava quando foi liberto da escravidão. O que é que vocês já viveram que o povo não viveu? Vocês vivem depois do quê? De Jesus. Aplica isto a ti. Deus que vai dar a lei que tu vais ouvir agora, não é só o teu Deus. É o teu Deus, mas é o teu Deus que enviou o seu único Filho para te salvar. O teu Deus que pagou o preço pelo teu pecado e que já está pago
Tu já és livre. Tu não estiveste no Egito, mas o Egito estava dentro de ti. Tu estavas separado de Deus. Por isso, antes de entrar nos 10 mandamentos, Deus quer pôr os olhos do povo nele, no legislador. E eu, antes de entrar neste sermão sobre os 10 mandamentos, eu quero pôr os teus olhos nele, no teu Deus, que te libertou do teu pecado. O legislador é a base dos mandamentos também. A lei, como já falámos, não é a limitação, porque Jesus comprou a tua liberdade e Ele cumpriu perfeitamente esta lei. Quando nós nos aproximamos da lei, nós não vamos tentar cumprir a lei para Deus nos libertar do pecado. Jesus já fez isso, sabem? O Catecismo de New City, que nós decoramos na igreja, se não conhece o Catecismo, é uma boa forma de sistematizar as verdades da fé. Uma das coisas que vai dizer acerca de Jesus, para explicar a forma como Ele te salvou, é porque é que o Redentor tem que ser verdadeiramente homem. Sabem a resposta? Para que, na natureza humana, Ele possa, em nosso favor, obedecer perfeitamente a toda a lei e sofrer o castigo pelo pecado humano. A lei que nós vamos ler, Jesus já obedeceu por ti. Tu não vais ter que olhar para estes mandamentos como uma coisa que tu tens que fazer para Deus te amar. Isso é o teu ponto de partida. Não é o teu ponto de chegada. É o teu ponto de partida. Dito isto, mandamentos então. Vamos aos 10 mandamentos. E vamos começar por dizê-los. Era bom que no fim desta série sobre o Waze nós soubéssemos de cor os 10 mandamentos. Eu sei que alguns de vocês sabem, por isso não me deixem sozinho, vamos tentar dizê-los. Pode ser? Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de semelhança, não invocarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Os 10 mandamentos, ok? Hoje vamos ficar só no primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E uma das coisas que eu te quero lembrar é quando nós vamos para os mandamentos, eles vão mostrar o que é bom acerca de Deus, como já te disse na introdução, mas vão mostrar o que é mau acerca de ti. A lei, na Bíblia, uma das expressões que o Novo Testamento tem para falar de lei, é que a lei é como se fosse um aio que nos conduz a Cristo. A lei mostra o nosso pecado. Há uma analogia que é super batida, mas que eu não resisto a dar outra vez. Quando tu partes um osso, quem é que já partiu um osso aqui? Já? Eu, por acaso, nunca tive de fazer um raio-x para ver se tinha partido, mas muitos de vocês que partiram já o fizeram. Quando vocês vão fazer um raio-x, o raio-x vai-vos curar o osso? Não. Ele vai mostrar que o osso está partido. A cura é além do raio-x. O raio-x vai mostrar o problema. A lei também vai mostrar o problema que existe no teu coração. Este mandamento, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. O que é que isto mostra automaticamente? Qual é que vai ser a tua tendência? A tua tendência vai ser ter outros deuses além de Deus. Como dizia João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Na próxima semana este sermão vai ser exigente porque eu não quero entrar no segundo mandamento. O segundo mandamento é que não façamos imagens de semelhança, é quando trata a idolatria. Por isso eu hoje quero ficar mesmo só no não terás outros deuses. Não quero entrar sequer na idolatria. Mas quero mostrar-te que sim, já há aqui uma parte do teu coração que está a ser mostrada. Ou seja, o mandamento, quando é dado, ele vai-te mostrar a santidade de Deus, como Deus é bom, vai-te mostrar o teu pecado, como tu és mau, e quando juntas uma coisa à outra, vai-te mostrar a tua necessidade de um Salvador. Mais uma vez estou a citar o Catecismo. A lei serve para mostrar a natureza santa de Deus, a natureza pecaminosa dos nossos corações e, portanto, a nossa necessidade de um Salvador. Acabamos sempre em Jesus. Jesus é a base da nossa obediência. E chama-nos a atenção a quantidade de vezes que a palavra não é dita nos 10 mandamentos. São 10 mandamentos, quantas vezes é que a palavra não é dita? Quantos é que começam por não? 8. 80% dos mandamentos é não. Não. Os 10 mandamentos chamam-te a dizer que não a coisas. A definir-te também por oposição. O que é que vais dizer? Que não. Os 10 mandamentos chamam-te a reconhecer os desertos onde Deus não está.
ver onde Deus está e reconhecer onde Deus não está como deserto. Os 10 mandamentos ajudam-te a chamar os pecados pelos nomes. E por isso, e esta é a vertente de desprezo, eu disse que o sermão chamava-se desprezo e devoção, os mandamentos chamam-te a desprezar coisas, a odiar o pecado pelo nome do pecado, com força. Sabem que muitos de nós, eu não sou diferente, às vezes nem sequer começamos a lutar contra os nossos pecados porque nós nem sequer nome lhes começamos a dar. Chamamos coisas vagas, eu sou teimoso, e fica assim, teimoso, isto pode soar bem, pode soar mal, sou demasiado perfeccionista. E a Bíblia não usa esse tipo de vocabulário para falar do nosso pecado. Tu és obstinado, tu não tens controle próprio, por aí fora. Não és ensinável. Nós temos que começar a chamar os pecados pelos nomes, para que possamos começar a lutar com eles. Nós devemos, por exemplo, pegando no mandamento de hoje, tu tens que odiar a ideia de teres outros deuses além de Deus. Tens que ter nojo dessa ideia. Muitos de vocês, dos momentos de confrontação com o vosso pecado mais fortes, que Deus vos mostrou na vossa vida, foram momentos de verdadeiro nojo, a olhar para o vosso pecado. E repúdio mesmo, de ficarem envergonhados, de olharem para o vosso pecado, a perceberem-se do vosso pecado nos contornos que ele tem e dizerem, eu não quero isto para a minha vida. Não. Eu quero desprezar isto. Há, por isso, nos mandamentos um elemento bem claro de desprezo. Mas ninguém se define por oposição. Ninguém se define só pelo desprezo. É como uma criança que está assustada. Sabem que das coisas que nos assusta mais quando estamos com os nossos filhos mais pequeninos na rua é quando eles se assustam com o que quer que seja. Porque eles vão correr para qualquer direção. E correr para qualquer direção não serve. Se eles estiverem num passeio e tiverem medo de um cão e correrem para a estrada, 1000 vezes o cão. Não estou a dizer que nós não temos que abraçar os pecados em que estamos, mas importa para onde é que estamos a correr. Não basta desprezar, tu tens que devotar. Não basta odiar, tu vais ter que amar. Os mandamentos ajudam-nos a materializar o conceito de amar Deus. E não resisto a dizer uma coisa também. Muitos de nós, por exemplo, aqueles que vieram de outras igrejas, aqueles como eu que vieram fora do contexto de igreja, é fácil para nós ter um discurso de desprezo dos lugares de onde viemos. Antigamente era assim, na minha antiga igreja era isto, na minha casa que não queriam em Deus era aquilo, desprezo. E nós, sem querer, alimentamos tanto esse músculo do desprezo, sem alimentar o músculo da devoção. Por um lado também desvalorizamos as coisas que devíamos valorizar de onde viemos. E por outro lado não valorizamos onde chegamos também. Que é Deus. É sempre Deus. Jesus resumia assim no seu último discurso antes da sua morte. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. O amor a Deus é a base da tua obediência. Quando eu estava a ouvir o sermão do Tiago pregado neste texto, há 10 anos atrás, houve uma passagem que me chamou mesmo a atenção, que foi o discurso. O Tiago falava do discurso entre Jesus e Pedro, poucos dias antes da sua ascensão, em que Jesus está a falar com Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes, e vai pedir a Pedro 3 vezes que apacente o seu rebanho. Mas antes disso vai-lhe fazer 3 vezes a mesma pergunta. Qual é? Tu amas-me? Tu amas-me? Apacenta o meu rebanho. O amor a Jesus é a base da obediência, não é o contrário. Nós temos que amar Jesus primeiro e por isso obedecemos. Nós temos que obedecer a Jesus porque o amamos. Quem o ama obedece aos seus mandamentos. A linguagem do ódio é uma linguagem que é muito fácil para nós sermos fluentes, mas não nos basta fugir do pecado. Nós temos que fugir na direção de Deus. Não nos basta o desprezo. Os mandamentos chamam-nos a uma devoção. Este primeiro mandamento, que é a base de todos os outros, então, ajuda-nos a perceber isto mesmo. Na dimensão do desprezo, do não, somos chamados então a não ter outros deuses além de Deus. O pastor Heber Campos Júnior tinha uma expressão bem interessante que ele dizia: o mundo aceita ser nosso amante, mas Deus não aceita ser traído. O mundo vai aceitar ser teu amante, mas Deus não vai aceitar ser traído. Por isso mesmo, se obedeceres perfeitamente ao primeiro mandamento, que não vais fazer,
deixa-me já dizer que não vais conseguir. Mas se obedecesses perfeitamente ao primeiro mandamento, tu ias obedecer perfeitamente a todos os outros. Se tu não tiveres Deus além de Deus, tu não vais matar, tu não vais invocar o nome de Deus em vão, não vais adulterar, não vais furtar. E o contrário é verdade. Se não quiseres saber deste primeiro mandamento, não há hipótese. Tu não vais conseguir obedecer perfeitamente a nenhum dos outros. Tu podes obedecer na letra, tu podes não matar alguém fisicamente, mas tu vais desobedecer esse mandamento. Vamos ter tempo de perceber o que é que o não matarás quer dizer quando chegarmos lá. Se não te devotares a Deus, bem podes desprezar o que tu quiseres, mas o teu desprezo vai ser mesmo só isso, desprezo. Podes odiar o que tu quiseres, se não te devotares a Deus, mas vai ser só isso, vai ser só ódio. E vocês sabem, olhem à vossa volta, mesmo olhem para o vosso próprio coração, é uma linguagem que nós somos mesmo fluentes. Eu sou fluente na linguagem do ódio. Quando eu quero falar de uma coisa que me irrita, não me faltam palavras. E, no entanto, por exemplo, quando estou a orar e quero adorar Deus e quero tentar começar a usar a linguagem da adoração, eu mirro. Nós temos que exercitar os dois músculos. Temos que odiar muito o pecado, com força, e temos que amar mesmo Deus. Lembrando que o amor de Deus é a base da nossa obediência. Sabem que o problema dos fariseus, que se relacionaram com Jesus, não era serem maus a desprezar. Eles eram os campeões do desprezo. Campeões mesmo. Eles eram ótimos a odiar. Quero ler convosco uma passagem em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. É a última passagem que vamos ter hoje. Diz assim, se não quiserem abrir, podem só seguir. Lucas 18, do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Cá está o elemento do desprezo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Reparem, o fariseu está a odiar as coisas certas todas. Ele está a odiar o roubo, a injustiça, o adultério. Ele está a odiar coisas certas. O publicano, desculpem, juro 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quer o fariseu, quer o publicano estavam a fazer a coisa certa, eles estavam a orar. Só que um devotou-se e o outro ficou-se pelo desprezo. Porque reparem, na oração do publicano também está inerente o quê? Um desprezo. Ele tem desprezo ao seu pecado, senão ele não sentiria vergonha de ir falar com Deus. Os dois estão a desprezar. Só que um, por não se devotar, está a desprezar as coisas erradas. O outro está a desprezar as coisas certas porque se está a entregar a Deus. Os dois estão no mesmo sítio, os dois aparentemente estão a falar com Deus, mas um está a falar mesmo com Deus e o outro está a falar consigo mesmo a linguagem do ódio só. E nós não somos muito diferentes, muitas vezes. Talvez não em oração, mas noutras coisas que fazemos. Agora que nos atiramos para a lei e para os 10 mandamentos, pede a Deus para te dar um ódio mais vivo pelo pecado. Mas lembra-te, pede a Deus em primeiro lugar que dê um maior amor por Jesus. Porque tu não vais obedecer a lei para comprar nada. Tu não vais obedecer a lei para ganhar nada que Deus já não te tenha dado. Tu vais obedecer a lei porque Deus já te comprou. Não fiques pelo ódio. Odeia bem, mas ama. Devota-te a Deus. Despreza o pecado. Devota-te a Deus. Lembra-te que Jesus te amou em primeiro lugar e que a devoção é a linguagem com que podes obedecer. Jesus é o teu ponto de partida e Jesus é o teu ponto de chegada também, porque tu não vais ser capaz de obedecer perfeitamente a toda a lei, a nenhum mandamento, mas Jesus foi. Jesus foi. E um dia é o rosto dele que tu vais ver, porque ele comprou isso para ti. Que Deus nos ajude. Pai do céu,
Tu és o nosso Deus, o Deus que nos libertou do pecado, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que tirou o Egito do povo e tirou o Egito de nós também, Senhor. Tu és o Deus da nossa liberdade e nós queremos viver essa liberdade para Ti. Não queremos ter uma liberdade que signifique o que quer que seja longe de Ti, Senhor. Por isso, pedimos-te, Senhor, dá-nos um ódio mais forte pelo pecado. Ajuda-nos a odiar as coisas certas, Senhor. Nós confessamos que muitas vezes temos odiado as coisas erradas, temos odiado pessoas que Tu criaste à Tua imagem. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a amar-te em primeiro lugar, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Ajuda-nos a amar as pessoas com quem nos chamas a estar e ajuda-nos a amar a Tua lei, Senhor. Ajuda-nos a amar a santidade que Tu nos chamas a ter, por causa de Jesus. Não é por nossa causa, não é pela nossa capacidade que Tu nos pedes coisas que Tu sabes que nós não vamos conseguir cumprir. Tu mandas-nos ser santos porque Tu és santo e nós, no poder do Teu Santo Espírito, podemos obedecer. Dá-nos, Senhor, a capacidade para Te obedecer. Dá-nos o desejo de Te obedecer. Nesta semana começa hoje, que possa ser testemunho para as pessoas com quem estamos, Senhor, do Teu amor e do amor que Tu tiveste por nós, enviando o Teu Filho. Nós pedimos em nome dEle.